Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje iremos estar a olhar para o livro de Provérbios, capítulo 23. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão connosco e pedir as minhas desculpas pelo estado da minha voz. Hoje estou um pouco constipado, mas eu espero que, mesmo assim, possamos ter um bom tempo juntos para entender aquilo que Deus tem para nos dizer na sua palavra. E eu espero que a minha voz não possa ser um impedimento para você tomar atenção àquilo que Deus lhe quer dizer hoje, através do livro de Provérbios. Nós vamos ver no capítulo 23, a partir do verso 19, aquilo que Deus tem para nos comunicar. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia-te retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e os comilões caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe enquanto vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o teu pai, o pai do justo, e quando gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se o teu pai e a tua mãe, e regozijem-se o que te deu à luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Aqui temos vários versículos bíblicos que têm tremendas reflexões para nós. Estas palavras são certamente extremamente importantes para cada um de nós. Elas apelam ao coração do homem, apelam ao nosso coração, à nossa maneira de nos relacionarmos com os nossos progenitores, com aqueles que nos educaram. E, efetivamente, é um desafio para nós podermos viver dentro da vontade de Deus. É necessário que cada um de nós compreenda esta relação, em primeiro lugar, com os nossos pais. Mas no final deste texto que nós acabamos de ler, há um desafio para que, efetivamente, nós coloquemos os nossos olhos, o nosso coração, nos caminhos de Deus, de forma a agradarem ao próprio Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Porém, Deus quer tocar a vida de cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer fazê-lo de uma forma respeitosa. Ele quer respeitar a sua liberdade, Ele quer respeitar aquilo que em teologia nós chamamos de livre-arbítrio. Ele quer respeitar essa liberdade de cada homem, deixando assim oportunidade para que você possa responder aos apelos que Ele tem feito. Deus não pressiona ninguém, não obriga ninguém a tomar uma decisão de o seguir. Antes, pelo contrário, Deus faz os convites e permite que cada um de nós possa responder positiva ou negativamente. Por isso mesmo, Jesus Cristo, enquanto esteve no nosso meio, Ele lançou vários convites para que o homem pudesse responder positivamente a esses convites. Por isso Jesus dizia: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por outra altura, podemos encontrar no livro de Apocalipse também um desafio de Jesus, e ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Realmente, Cristo quer encontrar o coração do homem. Ele quer tocar na sua vida, mas Ele não o quer fazer de uma forma abrupta. Ele quer realmente pedir-lhe permissão para entrar na sua vida. Cabe a você, que me está a ouvir, tomar a decisão de dizer: sim, eu quero aceitar ter um relacionamento contigo, ó Deus. Eu quero viver dentro dos teus caminhos. Por isso o livro de Provérbios nos diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Grande desafio este que Deus nos deixa aqui no livro de Provérbios. Compete a si
responder a este convite que Deus lhe está a fazer agora mesmo. De dizer, sim, eu entrego-te o meu coração, ó Deus. Sim, ó Deus, eu entrego-te a minha vida. Sim, ó Deus, eu percebi que até aqui a minha vida não faz sentido. Porque sem ti a minha vida não faz sentido. Por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Quando você fizer isso, você verá a diferença, pois começará a caminhar com Deus ao seu lado. E isto é uma mudança radical na sua forma de andar e viver. Mas o livro de Provérbios, ele continua, neste capítulo 23, no verso 27, a dizer: Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito é a alheia. Ela, como salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Nós já várias vezes temos notado como o autor sagrado tem uma preocupação cuidada para que o seu filho não tivesse relacionamentos com a prostituição. E realmente ele sabe as consequências nefastas que isso traz ao caráter e à moral de cada povo. Quando efetivamente a imoralidade nesta área, o desrespeito pelo próprio ser humano está presente na população, realmente, diz o texto bíblico, multiplica-se os infiéis, multiplica-se as pessoas que deixam de ter compromisso com os outros, pessoas que se podem efetivamente confiar. Realmente esta questão aqui da prostituição é algo que nós deveríamos ter profundo conhecimento, deveríamos ter realmente profunda atenção, porque infelizmente muitas pessoas que estão envolvidas nesta atividade são pessoas que estão a ser escravizadas, maltratadas, obrigadas, forçadas a viver dentro deste meio. E depois temos um fenómeno extremamente curioso, que é os mídia que dão grande destaque a uma ou outra pessoa que está nessa situação de livre vontade. E infelizmente tenta-se trazer para as grandes páginas dos jornais, para horas nobres, dizendo que então a prostituição toda é assim. Infelizmente não é. A prostituição vai degradando a moral das pessoas, degrada a própria pessoa que está envolvida nessa atividade e também produz no coração da sociedade uma chaga dificilmente possível de sarar. É necessário que realmente tratemos deste problema com frontalidade, impeçamos que esta situação possa continuar indefinidamente a popular no meio da nossa sociedade. Por isso o autor sagrado ele é muito cuidadoso a avisar o seu filho para não se envolver neste tipo de situações, pois a prostituição, o envolvimento sexual é muito maior do que simplesmente dois corpos que se unem. Infelizmente as pessoas querem manifestar o relacionamento sexual como quase os animais o fazem, quase sem sentimentos, sem emoções. Só que nós seres humanos somos pessoas com emoções, com sentimentos e não podemos conviver de uma forma assim despegada a nossa vida sexual. Temos de tratar dela com muita atenção, pois realmente nós não somos bichos, somos pessoas, seres humanos e temos de levar em consideração as nossas emoções também. O verso 29 prossegue a dizer: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as queixas? Para quem então as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam à busca de bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos serão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita num alto mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e eu nem senti. Quando despertei, então tornei a beber. Aqui temos descrito nestes textos bíblicos, de alguma forma, um percurso, um círculo que podemos ver sobre o vício. Eu não gostaria de limitar simplesmente ao alcoolismo, ainda que o alcoolismo em Portugal é de facto uma desgraça. Temos mais de 1 bilhão de portugueses que vive subjugado por este vício do alcoolismo. A maioria diz nem pensar, eu não sou viciado, eu quando quiser acabo de beber, eu posso controlar perfeitamente esta situação, mas infelizmente há muitas pessoas que não conseguem parar de beber. Continuam a beber,
Aliás, como está aqui descrito, acham-se os maiores, espancaram e não me doeu, eu faço as maiores aventuras, e diz e fala perversidades, como vemos aqui, e quando acorda a primeira coisa que a pessoa pensa de facto é na bebida. Como eu disse, eu não gostaria de limitar simplesmente à bebida. Temos também problemas com drogas, problemas com jogo, problemas com pornografia, e normalmente estes vícios, sejam eles de que qualidade for, realmente eles trazem muito sofrimento às pessoas envolvidas neles. Seja a própria pessoa em si, seja às famílias que estão diretamente envolvidas com essa pessoa viciada. Como diz o texto bíblico, o vício é muito curioso. Ele começa de uma forma suave, de uma forma atraente. Não sei se repararam bem no texto bíblico, ele designa o vinho como algo vermelho, bastante belo, suave ao beber. Só que depois, o final dele é que é como uma mordidela de uma cobra, uma picada de um basilisco, extremamente doloroso. No início parece agradável, mas todos os vícios têm este percurso. No jogo é a mesma coisa. Se a pessoa começa por jogar um pouquinho, acha engraçado, vai ao casino e lá começa a gastar uns quantos cêntimos, uns quantos euros e de repente já gastou uma fortuna. O problema é de facto quando a pessoa está agarrada ao vício. É necessário parar antes de ficar agarrado. É necessário parar no início. Como diz aqui o texto bíblico, para quando começas a perceber que é agradável. Para quando começaste a perceber que é suave. Para enquanto tens controle sobre a situação. Porque senão ele vai se tornar de facto como algo doloroso na tua vida. Então, seja o jogo, seja as drogas, seja o álcool, não nos deve dominar. Precisamos de facto de ter muito cuidado, muito domínio próprio sobre cada um destes vícios que podem influenciar a nossa vida. Realmente é impossível calcular os prejuízos que têm sido infringidos à nossa sociedade com base nos vícios, seja ele álcool, drogas, jogo ou outro vício qualquer que você coloque aqui à frente. É incalculável os prejuízos, quer financeiros, quer emocionais, quer morais, quer psicológicos, quer espirituais. Quando alguém é viciado, efetivamente ele coloca todo este peso na família. Muitas famílias têm perdido tudo por causa dos vícios. Muitas pessoas não conseguem manter o emprego por causa dos vícios. Muitas pessoas não conseguem manter um relacionamento saudável por causa dos seus vícios. É necessário realmente quebrarmos estes vícios, ajudar as pessoas a se libertarem. E eu creio profundamente que a única entidade que pode libertar efetivamente o homem é a pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o único que morreu na cruz para que você pudesse ter liberdade. Foi por isso que ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a declaração de Jesus. Esta é a promessa de Deus. É necessário talvez você entregar a sua vida nas mãos de Deus. É necessário fugir desses vícios, talvez começar a juntar-se a um pequeno grupo que o vai ajudar, um pequeno grupo de autoajuda nestas áreas. Há grupos desses espalhados pelo país inteiro que podem ajudá-lo a sair das drogas, podem ajudá-lo a sair do álcool, podem ajudá-lo a sair do vício do jogo, que são vícios que efetivamente degradam, destroem, arruinam a vida das famílias do nosso país. Precisaríamos que o nosso Estado, os nossos políticos, tomassem medidas mais concretas, travando estes vícios na nossa nação. O próprio apóstolo Paulo, ele, na sua carta, quando ele escreve, ele nos desafia a não nos embriagarmos com o vinho no qual há dissolução, mas a enchermos-nos do Espírito Santo. Essa é a alternativa. Se nós queremos retirar da nossa vida algum vício, precisamos de encher a nossa vida com o Espírito Santo. Por isso Jesus também disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando nós percebemos que só em Cristo Jesus efetivamente temos vida abundante, é quando nós podemos então abandonar aquilo que até nos dá algum prazer inicialmente, até nos dá alguma satisfação, mas depois torna-se uma amarra, conduz-nos até o fundo do poço. Quando lá chegamos, então podemos clamar a Deus, erguer os nossos olhos para os montes de onde virá o nosso socorro.
O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, diz o salmista. Precisamos clamar ao nosso Deus por auxílio para nos libertar. Voltando aqui então ao livro de Provérbios, o capítulo 24, o verso 1 diz: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. O justo não deve de forma alguma invejar as vitórias aparentes do homem maligno. Não deve invejar a aparente felicidade daqueles que ganham a sua vida com perversidade, com corrupção, com maldade, com suborno. Isso efetivamente não conduzirá a bom porto. Muitas vezes as pessoas olham para esses êxitos económicos pensando que valeria a pena, mas efetivamente Deus fará justiça. Se os homens um dia não o fizerem, Deus fará justiça. E devemos ficar firmes dentro daquilo que é a integridade, a justiça, a verdade, pois esses são valores maiores, valores que efetivamente devem nortear a nossa vida. O verso 3 ainda deste capítulo 24 nos diz: Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, e toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Vejamos aqui a alternativa que o salmista nos deixa. Se por um lado temos a corrupção, como vimos antes, que não deve ser invejada, por outro lado temos a sabedoria. E com a sabedoria pode ser edificada uma casa. Com a inteligência ela se firmará, diz o texto bíblico. É de facto importante perceber que algo que é consistente, algo que é duradouro, é firmado com sabedoria e inteligência. Então talvez você pense, mas eu não tenho muita inteligência, eu não sou muito sábio. O livro de Tiago dá-nos uma alternativa. Ele diz: se não tens sabedoria, pede a Deus, porque Deus dá e não lança em rosto. Esta é uma promessa tremenda da parte de Deus, que de facto, se nós não temos sabedoria, podemos recorrer ao dono da sabedoria, que é Deus. E esta sabedoria não está à venda, ela não se compra, ela é oferecida gratuitamente pelo próprio Deus. Então podemos recorrer a esse Deus que tudo nos dá de graça. O verso 5 nos diz: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem do conhecimento mais do que o robusto. Agora aqui é uma oposição de novo entre a sabedoria e a força física. E realmente muitas vezes as pessoas, estamos a viver uns séculos agora em que a imagem é muito importante, há o culto, a idolatria da imagem, que as pessoas gastam horas e horas nos ginásios, gastam horas e horas para pôr os músculos no sítio. Não é que tenha nada de errado, faz bem à saúde fazer ginástica, não é disso. O que eu estou a mencionar aqui é a ideia da idolatria do corpo quase. E aqui o que o autor nos está a sugerir é que a sabedoria é muito mais importante do que muitos músculos. Muita força não conduz a lado nenhum, mas a inteligência traz a vitória. O verso 6 ainda diz: com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselhos está a vitória. De novo volta a esta imagem entre a força e a sabedoria, entre a força e a prudência, entre o braço e o músculo e os conselhos. Então ele desafia-nos a viver dessa forma. Uma forma de prudência, uma forma com base na sabedoria, uma forma com base na multidão de conselhos. Antes de tomarmos uma decisão, podermos inteirar-nos de várias perspectivas, vários conselhos, para podermos então avançar de uma forma firme na nossa vida. Paulo, o apóstolo, ele nos deixou muito claro quando disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É em Cristo Jesus que nós devemos buscar esta sabedoria. Ele é a personificação da sabedoria retratada aqui no livro de Provérbios. E por isso mesmo o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é um desafio tremendo. E é quando nós chegamos a esta dependência de Cristo, entendendo que sem Ele efetivamente nada podemos fazer, é aí nessa altura que nós podemos começar a ser utilizados por Deus. O verso 7 ainda nos diz: a sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intriga lhe chamarão. Vemos aqui este texto tão claro que quase dispensa comentários. De facto é assim que as coisas acontecem.
O verso 9 ainda nos diz: os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aqui vemos um barómetro, podemos dizer assim, um termómetro, para medir a liderança. Os líderes são medidos pela forma como reagem nos momentos de crise. É diante das crises que se mostra se a pessoa é forte ou não é forte. Cada um de nós, quando é colocado em momentos de crise, aí pode mostrar efetivamente em quem se refugia, quem é a sua força e qual é o seu caráter. O verso 11 ainda diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Temos aqui este desafio de nos envolvermos na vida de outras pessoas e, essencialmente, se estamos a falar de vidas espirituais que caminham para a morte, é necessário nos envolvermos, anunciando esta boa nova, talvez convidando um amigo seu para ouvir este programa consigo, ou dizendo: olha, ouve o programa às X horas, eu costumo ouvir, é muito bom. Leve estas pessoas a conhecerem a oportunidade de terem vida eterna com Cristo. O verso 12 ainda diz: se dissermos não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa o coração, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Que são perguntas quase da retórica, as respostas são óbvias. É óbvio que Deus vai tomar isto em atenção. Não podemos fechar os olhos à miséria que está ao nosso redor. É impossível nós, como cristãos, termos essa atitude. O verso 13 ainda diz: filho meu, saboreia o mel porque é agradável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não serás frustrado na tua esperança. Não te oponhas em emboscada ao perverso contra a habitação do justo, nem se assole o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o perverso serão derrubados pela calamidade. Mais uma vez esta promessa tão bela aqui, que o justo, aquele que caminha de uma forma direita, aquele que faz as coisas certas, que caminha na verdade, que não anda com caminhos dúbios ou com mentiras, esse, diz o texto bíblico, cairá 7 vezes e se levantará. Tremenda promessa. Muitas vezes os inimigos tentarão lançá-lo e derrubá-lo, mas ele se levantará de novo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.